Olá, corajosa! Vamos lá para a nossa última live. Meu Deus, nem acredito que nós chegamos até aqui. Tanto eu quanto você aqui em Portugal já são 23 horas. Aí no Brasil, 20 horas e estamos juntas, conectadas. Vamos à nossa última live. Eu já estou mais para lá do que para cá, mas sigo aqui firme e forte. E você? E você tá aí do outro lado firme e forte? Hoje nós vamos falar sobre o fechamento dessa jornada que foi tão impactante para nós. E eu quero te dizer que o perdão, ele é o começo de um novo ciclo, de um coração leve e de ciclos encerrados. A neuroplasticidade, a neurociência diz que a neuroplasticidade é quando você decide perdoar e muda seu ambiente. Quando você tem uma mente flexível para abrir mão daquilo que é a sua dor. E aí seu cérebro começa a criar novos caminhos neurais. Você literalmente reprograma sua mente através dessa decisão do perdão. Para quem tá chegando agora, meninas, boa noite. Nós estamos na última live sobre a jornada do perdão. E até aqui nos ajudou o Senhor. Então, se você chegou até aqui, compartilha com as amigas. Tem outras lives lá no meu perfil para você acompanhar e compartilhar. Não esquece. Em 2 Coríntios 5,17, diz que as coisas velhas já passaram. E eis que Deus fez tudo novo. O perdão é a ferramenta de Deus para dar um reset, para colocar uma pedra em cima do que passou. É a oportunidade de você começar de novo, mas com uma bagagem vazia e com a alma cheia de Deus. Então é necessário que você entenda que você precisa seguir em frente. Você precisa entender que é através do perdão que você vai ser liberada para viver uma nova vida com Jesus. E quando eu digo uma nova vida, é que você não vai esquecer o que passou. Isso não existe. Até porque ninguém sofre de amnésia. Eu não estou falando sobre esquecer, eu estou falando de recomeçar com Jesus. De entender que aquilo passou e ficou lá atrás. E não cobrar ninguém pela dívida. Nós falamos em uma das lives sobre dívida emocional. É interessante você assistir. Então, quem passa por um trauma muito grande, pessoas que dormem de remédios, casamentos destruídos, pessoas que tiveram uma vida e foram roubadas em alguma coisa, quando perdoam, voltam a ter brilho nos olhos, voltam a entender que tudo foi deixado para trás. E isso se dá principalmente através da decisão. A decisão de seguir em frente, a decisão de querer se relacionar com o Senhor, a decisão de querer perdoar, a decisão de entender o sacrifício de Jesus, que foi todas as etapas que nós falamos. E todas essas decisões, elas apontam para Cristo. Elas te levam a se relacionar com Deus com profundidade e intensidade. Mas você precisa receber do Espírito Santo toda a capacitação para essa liberação. Porque senão, são meras palavras. São meras formalidades. Ah, eu perdoei. Ah, eu perdoei. Você ficou só na decisão. E não é apenas decisão. Você precisa entender que o perdão é um ciclo. Você precisa sair dessa zona, decidir, a primeira coisa. Depois você precisa entender o sacrifício de Jesus. Você precisa conseguir expressar misericórdia por essa pessoa.
Depois que você expressa misericórdia e empatia, aí sim você caminha para o perdão através do poder do Espírito Santo. Então, hoje eu quero te dizer, não é mais tempo de carregar mágoas, não é mais tempo de você ficar presa ao passado, até porque Jesus está voltando. E você precisa decidir. Você precisa... Ai, saúde. Saúde. Você precisa entender que o perdão é um pré-requisito. O perdão é um pré-requisito para você ser perdoada. Pessoas que não perdoam não podem ser perdoadas pelo Pai. Isso está escrito lá na oração do Pai Nosso. Eu quero ler aqui para você a oração do Pai Nosso, porque essa oração, nós falamos tanto, fazemos tanto, mas será que nós refletimos realmente nessa oração? Ela diz assim, ó, Jesus dizendo, quando orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao Pai, que não pode ser visto. E o Pai que vê o que você faz em secreto, lhe dará a recompensa. E aí Jesus vem ensinando como orar. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. Quando nós vamos orar, Deus já sabe o que nós vamos orar. Deus já sabe o que nós estamos passando. Nós oramos para esvaziar a nossa alma. Nós oramos para verbalizar para Deus o que está dentro de nós. A oração, ela é mais para nós do que para Deus. Porque é nós que precisamos nos relacionar com o Pai. Vocês sabiam que existem vários estudos falando como a oração ela muda nosso cérebro, como ela muda nosso humor, como ela muda a forma com que olhamos a vida. Mas aí Jesus traz um modelo de oração. Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha a nós, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Sabe o que isso significa? Que na mesma medida que você perdoar, você será perdoado. Jesus está ensinando que da mesma forma que você perdoa o outro, você vai ser ensinado. E aí a gente vai remetido, né, lá para os 2 mandamentos. A lei se tornam 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ai, desculpa, gente, aqui tá tão frio. Frio mesmo. E eu estou sem casaco. Levantei e tirei o casaco e não coloquei. Então, você precisa entender que da mesma forma que você perdoa, Deus te perdoará. E aí ele fala: e não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí no versículo 14 ele diz assim, ó, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem,
essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Quando eu li esse texto, a primeira vez que eu me confrontei com essa realidade, eu tive um choque. Eu pensei assim, uau, Deus, e aí a gente entra na questão da justiça de Deus, né? Deus é tão justo, tão justo. Numa das lives eu falei sobre a justiça de Deus e como ele olha para mim, professor e profendido da mesma maneira. Ele não distancia. Por quê? Porque ele entende os dois lados. Você já foi conciliador de alguém? Essa pessoa tem as razões dela e essa pessoa tem as razões dela. Eu não tô entrando aqui em certo e errado, tá, gente? Não é esse o objetivo. O que eu estou falando é de perspectivas. Porque quando você é ofendido, você tem a sua perspectiva, mas o ofensor também tem a dele. E aí Jesus está dizendo aqui que se nós não perdoarmos, o Pai do céu também não nos perdoará. Então entenda hoje de uma vez por todas que você precisa perdoar. Você precisa entender que o perdão precisa fazer parte da sua vida cristã. Você precisa entender o ciclo do perdão para você perceber que você precisa fazer isso todos os dias da sua vida. Todos os dias você precisa abrir mão da injustiça. Todos os dias você precisa entender que você precisa ir para Deus. Todos os dias. Todos os dias. Então, se você tem dificuldade para perdoar, se você ainda está parada e não consegue avançar em relação ao perdão, eu quero te convidar para a jornada do perdão. É uma jornada que vai acontecer agora, começa na segunda-feira, do dia 13 ao dia 19, e nós teremos um momento intensivo no WhatsApp de palavra, de cura, de reestruturação. Você terá um material exclusivo para você caminhar sobre ele, entender conceitos fundamentais da palavra de Deus. Vai ter o meu acompanhamento e uma mentoria individual comigo, para eu entender a sua história, para eu perceber, para nós orarmos juntas sobre todos os seus traumas e tudo aquilo que você passou. E nós vamos caminhar juntas durante essa semana. Então, eu te espero lá no grupo de WhatsApp. Se você deseja fazer a sua inscrição, o link está na bio. Essa é a nossa última live. Aqui nós encerramos o ciclo de lives da Jornada do Perdão. E eu quero louvar o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que muitas pessoas e muitas mulheres serão impactadas por essa palavra, que é uma palavra que primeiro falou comigo, primeiro me confrontou, primeiro me moeu, primeiro trouxe para mim um quebrantamento e um constrangimento diante do Senhor, para que você também viva a plenitude, assim como eu estou a viver. Porque Deus não tem para nós vergonha, Deus tem dupla honra. E eu desejo que a sua casa seja visitada, eu profetizo que a sua casa será visitada pelo Espírito Santo e que você colherá tudo de melhor que o Senhor tem para você. Um beijo no seu coração e fique com Deus. Pronto, amanhã estarei postando lá no WhatsApp, tá bem? Tem uma diferença do fuso, gente. Tem uma diferença do fuso. Então, eu vou estar postando lá no WhatsApp tudo direitinho. Quem ainda não participou, venha participar, porque vai estar incrível. O link está na bio do meu Instagram. Então, entra lá no meu perfil, tem o Linktree e você clica lá e tem Jornada do Perdão, tá bem? Um beijo no coração e até amanhã. Até amanhã não, até a jornada.